Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Pessoal, eu trabalhei uma vez numa escola de idiomas que tinha uma propaganda comercial um pouco estranha. Estranha para aquelas pessoas que estudam sobre a linguística. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes o que a propaganda comercial diz não condiz aquilo que pertence ao que está sendo feito dentro da escola, por exemplo. Bom, a questão era que aquela propaganda dizia o seguinte: aqui primeiro você fala, depois você escreve e depois você lê. Exatamente, vou repetir a vocês. Primeiro você fala, depois você escreve e depois você lê. Essa era a sequência didática daquele método que aquela escola vendia. E muitas das vezes pregava porque eles eram um pouco fechados em compreender que existe todo um sinfim de métodos e ou metodologias. Quando eu trabalhei naquela escola, estive em várias frentes, como por exemplo na coordenadoria, no ensino, no auxílio e orientação aos pais. E muitas vezes eu também atendia no departamento de vendas. Era comum que certos alunos aparecessem naquela escola e dissessem o seguinte: eu estou querendo aprender inglês para melhorar a minha fala. E claro, eu ficava pensando e eu queria entender o que aquele indivíduo queria dizer com fala. Porque vejamos, pessoal, uma coisa é falar, o verbo falar, que se refere a uma ação, ok? E uma outra coisa é a sua fala. A fala se refere a algo individual. Vejamos, língua é um fator social, é algo utilizado pela sociedade que está constituída por pessoas, ok? A fala pertence à sua dimensão individual. Portanto, você pode melhorar sim a sua fala aprendendo o inglês, mas não era o que aquela escola estava vendendo. O que aquela escola estava vendendo era que uma vez que você visse uma imagem nova, como por exemplo, raspar a barba, que pode ser em espanhol, afeitar-se, ou em inglês, to shave, ok? Então, no caso, as pessoas iriam primeiro dizer to shave, to shave. Depois elas iriam escrever em seus cadernos. Claro, o professor já estaria escrevendo na lousa a palavra to shave. E consecutivamente o aluno iria ler, uma vez escrito em seu caderno, no caso seria o livro didático, a palavra to shave ou afeitar-se. Quando você diz em voz alta to shave, você não está trabalhando a sua fala. Você sim está reproduzindo um som e consecutivamente você associou o significado desse som com a ação de raspar a barba, ok? Então uma coisa é a ação realizada por nós, pessoas. Nós conceituamos essas ações pela grafia. No caso, nós escrevemos a ação e interiormente, nossas mentes, interiormente, vejam só a conexão na palavra, nós aderimos esse significado para que haja entendimento, não é verdade? No entanto, vou frisar aqui novamente, quando se trata de fala, nós estamos nos referindo a uma expressão mais individual. Seria a forma como compreendemos esse fenômeno da língua, sendo um reflexo da linguagem, e como nós vamos consecutivamente dar início a um processo de comunicação tanto interpessoal, intrapessoal e até mesmo transpessoal, ok? No caso, então, nós vamos trabalhar neste vídeo os atos de fala. Vou começar primeiramente pelo exemplo. Vou falar um exemplo real que aconteceu na minha vida, portanto faz parte da minha experiência e, consecutivamente, eu vou dar uma explanação mais detalhada de como que foi isso realmente um ato de fala e não meramente
a reprodução de um som, que é o que muitas pessoas fazem em cursos convencionais, comerciais, marqueteiros de idiomas e em métodos que são pouco direcionados, métodos nos quais alunos não têm aproveitamento 100% pleno, já que esses métodos são voltados para favorecer os interesses de certas pessoas e não de toda uma realidade, tanto individual como coletiva. Isso sem contar o fato empírico, o fato observável pela ciência, ok? Portanto, esse ato de fala, que aconteceu em 2007, foi quando eu fiz uma viagem para a França, para uma cidade chamada Nice, em Côte d'Azur. Uma cidade magnífica, nunca vou me esquecer daquela viagem, pois a praia ela não tinha areia, ela tinha pedras. Eu queria muito descobrir como que era em francês areia, até que o pessoal me disse le sable, le sable. Nunca mais vou esquecer a palavra sable, porque eu vivenciei aquela realidade de ter visto uma praia que não era de areia, e sim de pedras. E claro, minha mente também fez a conexão com sable de luz, que significa espada em espanhol. Em inglês seria saber. Então, qual foi o ato de fala que eu pude descobrir e realizar quando eu estive durante 15 dias na França? Bom, vejamos. Como eu sempre fui um pouco mais proativo do que outras pessoas, proativo no que se diz, naquela viagem que eu realizei, graças a uma bolsa de estudos que o governo da Espanha me deu de presente, na verdade tudo isso é pago pelos nossos impostos, mas isso seria outro assunto. Todos os espanhóis, naquela época eu morava na Espanha, ok pessoal? Todos os espanhóis que foram naquela viagem para a França, quando eles iam passear pela cidade, pelo centro da cidade, obviamente que eles iam juntos, falando entre eles em espanhol. E eu não queria aquilo. Eu queria praticar o francês. Nós já estávamos praticando o francês na escola de idiomas. Aquela bolsa de estudos foi para 15 dias de estadia, mais o curso de idiomas que eu realizei lá, e também ganhei um certificado uma vez concluído o curso. Aquele curso, obviamente, um outro curso convencional, como milhares que tem por aí. Todos os dias vocês verão esses tipos de cursos vendendo o mesmo formato de ensino, a mesma proposta na qual você vai ter que comprar um material didático, diagramado, editado por uma editorial que pouco tem de entendimento da sua realidade ou das línguas, com os conceitos de linguística e muito menos pelas premissas de inovação. Chega, Antônio, você se empolga demais. A questão é o seguinte, lá na França, o que eu fiz então? Eu falei, pessoal, eu vou dar uma volta sozinho. E o que aconteceu? Não, Antônio, fica com a gente. Pode acontecer alguma coisa? Lógico, eu queria praticar o francês. Eu queria praticar o francês fora da sala de aula. Eu queria fugir daquela realidade simulada. Eu queria fugir daquela aula na qual o professor me ensinava como se dizia limão em voz alta. Le pomme, le pomme. Isso é reproduzir o som, pessoal. Portanto, quando eu me desviei do grupo de espanhóis, que estávamos todos juntos passeando pelo centro, eu acabei entrando numa rua. E, de repente, depois de 2 minutos caminhando por aquela rua, eu disse, ai meu Deus, eu estou perdido. Portanto, o que aconteceu? Eu fiquei muito assustado, ok? Eu não sabia como voltar aonde o pessoal estava. Eu não tinha celular, não tinha Messenger, não tinha Google Maps. Eu estava sozinho e, obviamente, como que eu ia voltar para trás se aquela rua era muito parecida com uma outra que eu tinha me perdido? O que foi que aconteceu então? Eu decidi realmente ir atrás de uma pessoa para perguntar em francês como eu poderia voltar ao lugar onde eu estava, ok? Vejamos a continuação como foi essa situação. Pardon, monsieur. Oui. Qu'est-ce qui passe? Je suis brésilien et je pense que je suis complètement perdu. Est-ce que vous pouvez aider moi à chercher maintenant cette rue sur les maps?
il n'y a pas de problème. Nesse momento eu tinha um mapa, ok, pessoal? Esqueci de falar a vocês que eu tinha um mapa nesse momento, mas era um mapa bem simples. E nisto que o senhor me respondeu. D'accord, tu vas prendre cette rue jusqu'à la fin. Quand tu arrives, tu vas à tourner sur les droites. D'accord? Oh, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, pessoal? Para aquelas pessoas que não entendem francês, me desculpem aquele que fala francês e percebeu um sotaque muito carregado, mas a questão aqui não se trata de falar francês bem, ok? Pois o francês tem uma pronúncia muito irregular. A questão aqui é o ato de fala. Vamos entender o seguinte. Quando nós saímos do texto, o texto é algo completamente estático. É algo que não se mexe, é algo que está aí, impresso no papel, ok? Nas escolas, esse pessoal sempre nos dão textos para ler. Pode ser no diálogo, pode ser na conversação, pode ser no material didático, que pode ser um livro, pode ser um manual, pode ser uma guia, enfim. Todos esses materiais didáticos têm textos. De vez em quando é possível que tenha um CD de áudio e você tenha que ouvir o CD de áudio acompanhando o que está escrito no texto, ok? Tudo isso que você vê no texto serão frases, palavras, vocabulário, ok? O ato de leitura é um hard skill, como eu expliquei previamente numa aula. É um exercício que você tem que fazer para começar a se familiarizar como são as palavras na língua que você está aprendendo. No entanto, se você não coloca em prática o que está aí contido no texto, numa situação real de vida, ok? Na qual você terá que colocar em prática a sua fala, que é algo individual, para se adentrar num contexto social, ok? Por muito que você tenha feito horas e horas de carga horária, lá lendo o texto, lendo a novela, ou fazendo qualquer coisa, de nada adianta se você não colocar em prática essa situação. Na linguística, nós estudamos isso dentro de uma área que se chama pragmática. E os atos de fala precisam ser exercitados, praticá-los com técnicas performativas. Ok? Quando eu fui até aquele senhor que eu vi na rua, um senhor bastante gentil, percebi que aquele senhor iria me ajudar. Isso porque os franceses são um pouco rudes com os estrangeiros. Mas quando eu vi que aquele senhor poderia me responder, o que aconteceu? Eu tive que colocar em prática, eu tive que simular um discurso e um enunciado. Ixi, Antônio, de novo você já está falando termos ou conceitos novos que eu não entendo. Calma, você vai entender. A questão aqui é que frase é uma coisa estática, mas enunciado é uma coisa dinâmica, né? Porque o enunciado é inerente de um processo comunicativo. O discurso é aquilo que vai acontecer entre ele, o recebedor da mensagem, que seria o ouvinte, e eu, o falante, que vai ser o transmissor da mensagem. Num contexto que vai ser na rua, onde duas pessoas se encontram, uma delas é um nativo, um frequentador do bairro, e o outro é um estrangeiro que está perdido. Por isso, je suis perdu. Est-ce que vous pouvez aider-moi à chercher cette rue? O senhor poderia me ajudar a encontrar esta rua no mapa? Portanto, teoricamente, ocorreu aí uma ação discursiva na qual eu, falante, usei a língua e organizei na minha cabeça certas palavras, frases e sons em funções das metas e os objetivos que eu precisava realizar em função do ouvinte num contexto sociocomunicativo. Recapitulando então, eu, prof. Antônio Henrique, bom, naquela época eu não era prof ainda.
falante do francês, iniciei uma ação discursiva com um senhor, o ouvinte, nativo do francês e habitante da cidade de Nice. Minha meta era concluir todo esse processo comunicativo feito por uma conversação no qual o objetivo seria pegar essa informação dele, do senhor, sobre onde é que eu acharia aquela rua para voltar a me encontrar com o grupo de espanhóis. Então ele iria me dar uma resposta. Portanto, eu, falante, selecionei umas informações para que eu pudesse atingir um propósito dentro desse processo comunicativo. Essas informações que eu selecionei eram palavras, sons aderidos às palavras, com o intuito de formar frases e perguntas. A meta era concluir essas perguntas com aquele senhor da rua, com o objetivo de pegar essas informações e entender como eu poderia voltar no lugar onde estava o pessoal da Espanha. Eu selecionei essas informações dentro da minha cabeça, codifiquei elas dentro de um conceito gramatical e fonológico. Gramatical porque as perguntas têm estrutura. Fonológico porque eu tive que pronunciar exatamente da maneira como é feito no francês para que ele me entendesse. Concluindo com a articulação. Ok? Então, tudo isso aí é uma ação discursiva com seus enunciados feitos por mim, falante, por ele, ouvinte. E a técnica performativa aqui seria justamente me estruturar para que eu pudesse me salvar daquela situação constrangedora. Nossa, Antônio, tudo isso aí é um ato de fala? Sim, tudo isso é um ato de fala. Porque vejamos, do que adianta você memorizar, decorar toda uma lista de palavras avulsas que não fazem nenhum sentido para você na sua vida real? Você não vai ter como simplesmente pegar tudo isso aí que você memorizou e levá-los à prática se você nunca for vivenciar isso aí. Ato de fala, portanto, significa o quê? São certas palavras muito relevantes, frases e perguntas de muita importância e muito usuais, só que dentro de contextos. Um outro exemplo, vejamos aqui. Se eu dissesse a vocês, vos declaro marido e mulher, a qual situação, a qual contexto estou me referindo? Casamento? Exatamente. Portanto, essa situação envolve um processo comunicativo no qual haverá um falante e ouvintes. Um deles pode ser o padre e os ouvintes pode ser o marido ou a esposa. E nessa situação vai ter alguns verbos, palavras inerentes dessa situação, desse contexto sociocomunicativo, desse ritual feito por tantas pessoas para formalizarem uma união sentimental. A mesma coisa acontece com o ato de fala de um aluno no intercâmbio se perder no estrangeiro. Vocês vão precisar exatamente de algumas perguntas de sobrevivência, como também vocês vão precisar treinar com a técnica performativa para justamente estarem se virando num momento como esse, no estrangeiro. Pouquíssimas pessoas, quando vão para Estados Unidos, Europa, até que acontece um ato de fala, pode-se passar meses. Digamos que pode ser que um intercâmbio dure de 3 a 6 meses, ok? Dependendo do seu status financeiro e de tudo aquilo que você possa investir no intercâmbio. Se o aluno tiver realmente vontade e consciência de que ele vai aproveitar ao máximo essa experiência cultural, se ele colocar em prática exercícios discursivos
com os falantes e não só com o professor que fica mandando palavras e pedindo para os alunos conjugarem verbos naqueles exercícios clássicos de preenchimento de lacuna vazia, enfim, aquele hard skill já ultrapassado, vocês nunca vão realmente vivenciar os atos de fala. Pessoal, atos de fala são muito estudados em filosofia da linguagem, são categorizados de certas maneiras, ok? Não em muitas, mas vejam só como vocês podem transformar o vosso aprendizado de línguas estrangeiras em algo muito mais ágil, lean, preciso, se vocês forem aprender justamente esses enunciados para realizarem essas ações discursivas. Para concluir aqui este vídeo, imagine só que eu pedisse o seguinte: João, você pode me prestar uma borracha? Para qual tipo de situação seria esse pedido? Obviamente eu não estou cozinhando um prato com borracha. Obviamente eu não estou me casando com uma borracha. Então nós podemos deduzir que essa situação envolve escrever num caderno com lápis e eu pedir uma borracha para João. Ok? É uma situação dentro de uma sala de aula ou uma sala de reuniões. Eu imagino que você associou mais rápido com uma sala de aula, não é verdade? Pois pense assim: se você perguntasse para João, João, eu estou perdido, você pode me ajudar a encontrar a sala número 3 deste mapa? Pense assim, na sua mente, você já viu algum aluno de uma escola utilizando um mapa para se encontrar nos corredores? Claro que não. Então, essa situação que eu compartilhei com vocês, que aconteceu comigo na França, foi de uma situação específica. E, consecutivamente, vocês colocando em prática essa técnica performativa. Performance, em inglês, significa realizar. Realizar o quê? A ação que envolve dizer os enunciados, entrar numa ação discursiva para promover esse processo comunicativo. Portanto, pessoal, se vocês também já estão assistindo às videoaulas do Linguistic, já perceberam que aqui vocês têm um pouquinho mais de detalhes sobre como serão trabalhadas as competências comunicativas na plataforma do Linguistic. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, deixem seu like e vejo vocês numa próxima. Até mais!